Aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a Deus os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa oração que Jesus nos ensinou, eu venho cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. E quero dizer que nós estamos abrindo essa live na terça-feira hoje, para que você seja alcançado por Deus, por tudo aquilo que Deus precisa fazer na sua vida, que nós estaremos orando pelo final da tua semana, pelas festas que você vai festejar e por tudo que você vai fazer. Então nós temos um carinho especial da Igreja Pentecostal Renovação da Aliança. Essa é uma saudação do Bispo Renato Medeiros, que está te orientando, te falando. Vamos trazer uma palavra que está no livro de Daniel, no capítulo 12. Porque nós sabemos, irmão, que nós estamos chegando no final dos tempos. E no final dos tempos nós temos que estar ligados ao Senhor. Se nós não estivermos firmes na promessa do Senhor, não viveríamos a nossa eternidade com Jesus. O que é eternidade? Eternidade é algo que nunca mais se acaba. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, e nós precisamos viver também a nossa eternidade. Pelo momento nós vivemos nesse mundo praticamente preparando o nosso caminho para a nossa eternidade. Você quer ser eterno com Jesus ou não? Porque só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Para onde você quer ir? Para isso acontecer, nós temos que nos preparar agora aqui. Nós temos que fazer a nossa escolha hoje aqui. Entendeu? Porque vai chegar uma hora, às vezes lá, mas o mundo não acabou ainda, mas você pode acabar amanhã, ou até hoje ainda. Tem muita gente que pode ainda morrer daqui até a meia-noite, vai morrer um monte de gente ainda. Só que tem um detalhe: para onde vai o seu espírito, a sua alma? Como que você está preparado? Quando chega a hora, irmão, tanto o justo como o ímpio, eles vão partir. Só que tem um detalhe: se você é justo, você vai para a eternidade, para o paraíso com Jesus. Se você é ímpio, você vai o Hades. O Hades, você quer saber o que é o Hades? O Hades é o inferno. Então, ou Deus ou o diabo, a quem você serve? Eu quero te dizer uma palavra que está escrita no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1 até o 4. Olha bem: e naquele tempo se levantará, olha bem, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do tempo, do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo levantar-se o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha bem, irmão, presta bem atenção. O versículo 2 ele diz assim: e muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e tristeza eterna.
Os sábios, pois, resplandecerão como ao resplandor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um destes à banda e à beira do rio, e outro da outra banda da beira do rio. Olha bem, nós temos duas formas de viver. Hoje, você pode dizer, não, porque eu sou crente, eu sou cristão, isso não significa que você está salvo. A única coisa que nos prova que nós somos salvos é quando nós vivemos a palavra do Senhor. Você está entendendo? Esse é o detalhe. Aqui, o Senhor diz que haverá um tempo em que as pessoas fugirão do corre para um lado do outro corre, procurando uma resposta. E não vai ter. Por quê? Porque chegará um tempo que Deus tirará da face da terra o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o nosso Consolador hoje, que nos guia o nosso passo, o nosso dia, nossas visões. Então nós temos que entender uma coisa. Ele disse aqui, olha, muitos que surgirão do pó. O que significa surgir do pó? Ressuscitar do pó. São aquelas pessoas, uns que morreram em Cristo e outros que morreram sem Cristo. De que lado você está, meu querido? Com quem você vai partir? Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória do Senhor. Mas aqueles que morreram sem Cristo também ressuscitarão para o inferno. Está entendendo? Às vezes muitas pessoas não têm coragem de falar essas coisas, mas a realidade é essa. Ele disse, olha bem o que ele diz aqui no versículo 2, olha bem. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero perguntar para você agora, onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você já aceitou Jesus? Você conhece Jesus? Você tem seguido os passos de Jesus? Muitas pessoas falam, tá doido, né? Um dia, eu preguei para um jovem de 16 anos. E eu disse essas palavras para ele. E ele disse para mim, olha aqui, quando eu estiver lá com meus 70, 80 anos que nem o Senhor, aí eu vou aceitar Jesus. Eu falei, o teu amanhã não pertence a ti, mas ao Senhor. Ele falou, o senhor está brincando, isso é coisa que não existe. Isso é coisa de pastor, de coisa. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Abençoei ele e ele foi embora. Revoltado, né? Por causa que eu tinha falado de Jesus para ele. 3 dias depois, ele estava num caixão, sem Jesus e sem nada. Esses são aqueles que vão para o desprezo e vergonha eterna. O que você faz agora na sua vida? O que você pensa sobre a tua eternidade? Porque aqui, a nossa vida aqui ela é passageira. 60, 80 anos, a Bíblia diz, o resto são canseiros. Entendeu?
Mas a eternidade, ela não tem fim. E a sua eternidade vai ser com quem? Com quem você quer viver a sua eternidade? Com Deus ou com Lúcifer? A escolha é tua, e é aqui e agora que nós escolhemos. Porque a Bíblia diz muito claro: muitos que ressurgirão do pó, que vão ressuscitar. O ímpio também vai ressuscitar. Não é só o justo, não. Só que o justo vai ressuscitar e vai dar glória com Jesus. E o ímpio vai descer para o abismo do inferno. Mas só que nós temos que escolher agora. Qual é a tua escolha? Não devemos chorar pelos mortos, irmão. Devemos entregar nas mãos de Deus, e que Deus sabe o que vai fazer com eles. Nós não somos nenhum juiz espiritual para julgar a alma nem a vida de ninguém. Entendeu? Porque às vezes ninguém sabe. O dia que Jesus estava pregado na cruz, ele estava entre dois ladrões. E ali teve uma palavra muito interessante que surge nessa que eu estou dizendo agora. E o que aconteceu? Um deles disse: tu não és o Filho de Deus? Saia da cruz e tira nós também. O outro disse: Senhor, eu sei que o Senhor não deve nada. Eu sei que o Senhor é justo. Nós devemos estar aqui na cruz, mas o Senhor não. Lembra-te de mim quando entrar na tua glória. O que Jesus respondeu? Aquele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus deixou ele nos conselhos e nas coisas de Abraão e subiu para a glória. Ele não foi para os céus, ele foi para o paraíso. O que é o paraíso, bispo? Paraíso, irmão, é o lugar onde você espera a vinda do julgamento de Jesus. Só que tem um detalhe: quem está no paraíso tem a salvação garantida. Quem não está perambulando pelos ares, sem ter rumo, sem ter lugar, sem ter ninguém que o apoie. E o destino dele é o inferno, a tormenta total. O Senhor Jesus nos ensinou que havia um homem chamado Lázaro e um rico. E o rico vivia das suas luxúrias. E Lázaro foi levado até a porta daquele rico, para mendigar, esperando cair as migalhas na mesa do rico para ele comer. E os cães, os cachorros, vinham lamber a ferida dele, que ele era cheio de chagas, de coisas difíceis, enfermidade. Mas ele tinha o temor do Senhor. Ele esperava em Deus. E um dia aquele mendigo morreu. O Lázaro, mendigo, morreu. E os anjos do Senhor levou ele para o paraíso e entregou nas mãos de Abraão. No outro dia o rico também morreu e desceu ao abismo. E quando chegou no abismo, o fogo era terrível. Mas ele tinha uma vida boa antes, Ele vivia toda a sua luxúria. Lázaro não, Lázaro mendigava, Lázaro sofria. Só que Deus abençoou e curou Lázaro e levou Lázaro para o paraíso. E quando aquele rico morreu, ele olhou para cima e viu Lázaro lá no seio de Abraão. Ele disse: pai Abraão, diga para Lázaro, permita Lázaro que molhe o dedo na água e toque sobre a minha língua, porque eu estou atormentado. E Abraão disse:
Não tem como. Você viveu a sua riqueza, você viveu a sua luxúria. Lázaro não, Lázaro só sofreu. E Deus restituiu Lázaro e ele está aqui. E outra, entre o paraíso e o Hades, que é o inferno, há um precipício muito grande. Ele disse, então, manda que alguém vá à minha casa, aos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, e fala para eles o que está acontecendo, porque eu não quero que eles venham a viver nesse tormento. Aí ele disse, também não. Por quê? Porque lá está Moisés e os profetas. E se eles não ouvirem a palavra, vai ouvir o morto? Está entendendo? Hoje tem muita gente que acredita em mortos. Mortos não faz nada. O mundo espírita maligno do inimigo, eles invocam os mortos para trabalhar nos corpos deles. Eu estou dizendo isso porque eu fui bruxo, pai de santo, eu conheço muito bem a história. Entendeu? Só que tem uma coisa. Não é aquele morto que você invoca. É o demônio que entra e assume o lugar daquele teu irmão, daquele teu parente, daquela pessoa que você quer ouvir. Ele vai falar para você o que ele quiser. Está entendendo? Então, toma cuidado, irmão. Porque aqui ele disse, muitos que se dirão do pó da terra ressuscitaram. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Aonde você quer ficar? Na vida eterna, com Jesus, ou no desprezo eterno? Deus me deu um cântico, eu digo, que no fim do tempo Deus vai desprezar muita gente. E aquele que por Deus for desprezado, no fogo eterno para sempre irá sofrer. Olha bem, quero dizer que isso é uma realidade. Talvez seja muito tarde para você se arrepender. Por isso eu digo, irmão, aceite a Cristo nessa hora, para Ele ser Senhor da sua salvação. Pois só Jesus Cristo é salva nessa hora, só a Ele dará glória, mas de todo o coração. Então, irmão, abre o seu coração. Eu não sei onde você está, o que você está passando, o que você está sentindo, mas eu sei que o Senhor tem algo especial para você. E que a tua vida pode mudar de hoje para amanhã. Não vou dizer que você vai ficar rico não, porque quem prega isso é mentiroso. Entendeu? Você não vai ficar rico de uma hora para outra não. Entendeu? Mas você vai ser rico pela salvação eterna. Eu não tenho prosperidade rica não, irmão. Mas eu sou o homem mais rico na face da terra porque eu tenho Jesus comigo. Jesus é a maior riqueza que você pode ter e adquirir. Só que tem um detalhe. Servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa abrir as portas dos céus para você. Você está entendendo, querido? Deus tem algo muito grande e muito especial para você. Nós estamos chegando no fim do ano. Talvez, ainda hoje, muitos chegam no fim da vida. E aí? Muitas pessoas não alcançarão o Natal. Muitas pessoas não alcançarão o fim do ano. Né? Então nós temos que entender que nós temos que estar preparados
Para qualquer momento que Jesus vier sobre nós, nós estamos preparados para viver a eternidade com Jesus. Está entendendo? Quanta gente faz projeto para o ano que vem? Quanta gente faz projeto para a vida dele? E não dá tempo nem de analisar. Não é verdade? Porque a tua alma, a tua vida, o teu tempo de vida não pertence a você. Agora, não, mas Jesus vai demorar a voltar. Não, Jesus está voltando todo dia para muita gente. Todo mundo está partindo, é Jesus que está levando. É Jesus que está fazendo. Entendeu? Seja ímpio ou seja justo, mas é Jesus que está levando. Só que Jesus leva um para um lugar e outro para outro. Qual lugar que você quer estar? Essa escolha é sua. Eu quero olhar para você agora. Espero que você entendeu o que eu falei, né? Que eu não falei de mim, eu falei do que o Espírito Santo colocou no meu coração para levar até você, para alertar a sua vida, para mudar a sua história. Está entendendo, meu querido? Eu vou orar para você agora. Se você for humilde, aceite Jesus nessa hora. E Deus vai mudar a sua história, ok? Glorioso Deus eterno, Pai. Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Às vezes, por quê? Porque o Senhor Deus mudou até o nome de Jacó para Israel. É por isso que nós dizemos Deus de Israel. Hoje, Deus tem algo especial na sua vida. Aonde quer que você esteja agora, você que está enfermo, eu estou falando agora para uma pessoa que está numa cadeira de roda. Está entendendo? Que Deus tem uma história diferente da sua vida. Mas que você tem que abrir o seu coração e aceitar ao Senhor enquanto é tempo. Jesus, visita essa pessoa. Toca nele, Pai. Faz ele entender que só o Senhor é Deus na vida dele. E que o teu Espírito, Senhor, pode mudar a história dele. E que essa pessoa possa estar falando do teu nome, Jesus, em muitos lugares. Jesus, entra nos lares, entra nas famílias, Pai. Aonde estiver uma pessoa, meu Deus, enferma, preocupada, necessitada, perturbada, leva a cura, a libertação, a saúde e a paz no lar de cada pessoa. Aquela pessoa, meu Deus, que está atormentada por ter perdido o ente querido. Que o Senhor traga o alívio no coração dessa pessoa. Que o Senhor traga, meu Deus, a paz interior, meu Deus. Porque só o Senhor pode fazer essas coisas em nossas vidas. Jesus abençoa cada um. E que o Espírito Santo, neste momento, seja a fiel companhia de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus o abençoe, fique com Deus. E na próxima, vamos ver o que Deus vai falar para nós, ok? Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.